o nono e penúltimo: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E domingo que vem nós devemos encerrar com o 10º mandamento, que é não cobiçarás. Pontinhos, né? Coisas, várias coisas. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos orar. Pedimos tua graça, teu favor, tua misericórdia, tua compaixão para conosco, porque temos transgredido mandamento sobre mandamento. Temos falhado tanto, Senhor, mas o desejo sincero do nosso coração é acertar. É acertar e corrigir as nossas vidas naquilo em que elas estejam precisando de correção. E agora, quando vamos ouvir a tua palavra exposta, pedimos que a exposição dê luz às nossas vidas e corrija em nós aquilo que precisar ser corrigido. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Num dos livros de Malbataan se conta essa história, mas depois eu vi que não só ele, mas muitos autores mais repetem a história. A história aconteceu com Tomás de Aquino. Contam os registros da ordem dominicana que Tomás de Aquino, certo dia, estava na sua cela, em Saint-Jacques, curvado sobre obscuros manuscritos antigos, manuscritos medievais, e ali curvado, absorto, envolvido na pesquisa, quando de repente entrou um frade, diz Malbataan, folgazão, e foi exclamando com escândalo: vinde ver, irmão Tomás, vinde ver um boi voando. Um boi voando? Onde? E Tomás saiu correndo e foi para a janela, colocou a mão em pala, olhando para fora, tentando para o céu, olhos que já estavam ali imersos na pesquisa. Então olhou e: não estou vendo. E o frade gargalhava, dizia: aí, irmão, que coisa! Sois tão crédulo a ponto de acreditardes que um boi pudesse voar? E Tomás respondeu: por que não, meu amigo? Eu preferi admitir que um boi voasse a acreditar que um religioso pudesse mentir. Meus irmãos, o homem não tem jeito. O homem é o único animal que tem o dom da fala. E com esse dom ele pode fazer coisas espetaculares, maravilhosas. O professor com a fala pode ensinar, o outro crente pode orar, o poeta pode fazer poesia, o escritor, literatura, o cantor pode cantar, o orador pode discursar, o pastor pode pregar, o amigo pode conversar. Enfim, o dom da fala é tão útil, tão útil. Mas, como ocorre a todo dom, ele tanto pode contribuir para a glória, para a vitória, para a edificação, como Jesus fez, como também pode contribuir para a destruição dos outros, como fez Adolf Hitler. Eis em essência o assunto de que trata o 9º mandamento. O 9º mandamento condena o quê? O uso leviano e irresponsável da palavra, especialmente no que tange à vida de outrem. Por isso ele diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, o uso irresponsável da palavra, desprezando uma pessoa, falando mal de uma pessoa, e que, traduzindo em miúdos, esse mandamento, esse uso, aliás, leviano e irresponsável, significa a rejeição de males que tem afligido as nossas vidas, tanto como indivíduos como sociedade, que é o caso de 2 males terríveis, comuns em nossos meios. São eles
a mentira e a mentira mais particularizada em relação a alguém, que é a maledicência. Com essas duas ideias na mente, vamos tentar chegar até o fim. O 9º mandamento condena, em primeiro lugar, a mentira em relação a uma pessoa. Nós sabemos que o pecado foi introduzido no mundo a partir de um discurso mentiroso. Quando a serpente se aproxima de Eva, a serpente já tinha ensaiado todo um discurso montado sobre a mentira. O que era, parecia não ser; o que não era, parecia ser, insinuou a serpente. E, irmãos, é preciso que nós lembremos que a serpente não mudou de método. Ela continua usando a mesma tática. Ainda hoje, a serpente trabalha com um dado fundamental para ela sobreviver. Ela precisa desse dado, que é a mentira. O diabo é o pai da mentira, disse Jesus em João 8:44. E ao longo da história bíblica, ao longo da sua história também, certamente, nós vemos que os casos de mentiras só trouxeram dissabores, destruição e, em alguns casos, até a morte, como vamos ver no final desta mensagem. O primeiro caso que eu trago, além da serpente e Eva, o outro caso é o de Jacó. Jacó mentindo para o seu pai Isaque, dizendo cinicamente: eu sou Esaú, teu primogênito, teu filho, quando não era Esaú coisa nenhuma. Era um testemunho falso, era uma palavra vazada em mentira. E você sabe que o resultado dessa mentira foi hostilidade e divisão na família, e quase por pouco não acontece nessa família um fratricídio, por causa da mentira de Jacó contra o seu irmão Esaú. Virando-se as páginas da Bíblia, encontramos o exemplo de José do Egito, chamado José do Egito, para não confundir com José do Novo Testamento, que é o marido de Maria. José, injustiçado, chegou ao Egito naquela circunstância que você bem sabe. Vendido como escravo, foi trabalhar na casa de um oficial de Faraó. Trabalho escravo também, não tinha salário. E quando chega ali, o jovem foi vítima da paixão concupiscente da mulher do seu patrão. E para não pecar, José usou a única estratégia que lhe restava, a única saída, a única porta aberta que ele tinha: fugir. E há um mês e pouco atrás eu preguei no culto jovem, falei sobre José, e eu disse para eles justamente que José é modelo de como combater o pecado: fugindo. Melhor tática, não tenta racionalizar ou raciocinar ou argumentar com o pecado, é melhor fazer o que José fez: cair fora, fugir. Mas ao fugir dela, José acertou, mas tornou-se vítima da mentira, do falso testemunho, porque ela o acusou de tentar dela se aproveitar, quando nós sabemos que a história mostra o contrário. Que injustiça, não é verdade? Que injustiça. Eu ontem estava lendo exatamente o texto de José, e quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos, que é um texto altamente emocional, quando ele diz para os seus irmãos: eu sou José, e eles ficam de queixo caído. Mas até chegar ali, até chegar no topo da glória no Egito, José teve que conviver com os frutos de uma perversidade imensa, que foi o fato de terem vendido José para o Egito como escravo, e depois esse escravo é acusado injustamente de adultério, de tentativa de adultério ou de assédio sexual, e depois ele é lançado na prisão e lá fica mofando. Eu admiro José, porque se fosse eu, tanta injustiça em cima de mim, talvez eu teria pensado: onde está Deus? Por que Deus tem essa postura para comigo? Por que Deus me esqueceu? O que eu fiz de errado? Não sei se José falou isso em algum tempo, não está registrado. Se tivesse dito isso, é compreensível.
Mas o bonito da história é que ele continua fiel. Quando ele vai interpretar o sonho de Faraó, ele diz para Faraó: não sou eu quem interpreta, é Deus quem dá a chave de interpretação. Tudo ele aponta para Deus. E quando seus irmãos ficam agora apavorados, porque ele é o José, está cheio de poder, e eles se inclinam perante ele, como ele havia sonhado na adolescência, eles ficam apavorados, e ele disse: calma, 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 não criemos pânico. Ele diz: eu vim na frente, eu vim na frente, Deus me mandou na frente de vocês, para que muitas vidas fossem preservadas. Que interpretação, não é, irmãos? Que jovem esse José foi, mas foi vítima de uma mentira que poderia ter lhe custado muitas coisas. Por causa dessa acusação falsa de assédio sexual, ele foi parar naquilo que poderia ser considerado o Bangu 1 de Faraó. Ele foi para a prisão máxima, onde conviveu com os piores prisioneiros políticos, gente muito perigosa. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus, era Deus dirigindo as circunstâncias todas para no final, favorecer José grandiosa e surpreendentemente. Jesus também foi vítima da mentira. Lembra do julgamento de Jesus? Marcos registra, Marcos 14, 55, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque contra ele muitos depunham falsamente. Contra Jesus depuseram falsamente, mas os testemunhos não concordavam, diríamos hoje, não batiam, argumento contra argumento, e nada fechava. Mas para quem quer cometer a injustiça, até o argumento falso é pretexto. Mataram Jesus dizendo defender a lei, quando na verdade o mataram quebrando a lei. A lei que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mas é preciso ter cuidado, porque essa frase, dirás falso testemunho, ou dizer falso testemunho, essa expressão pode induzir-nos a pensar que o mandamento se trata apenas de circunstâncias jurídicas ou de expedientes forenses, só diante de um tribunal. Não, não é isso. O mandamento não é circunscrito à área do direito, de acusação e de defesa. Não, não é só isso. Ele tem aplicação ampla nas nossas vidas. Todo convívio com a mentira, todo cultivo da mentira, o falso testemunho contra alguém, recebe neste mandamento a sua acusação. O sábio Salomão escreveu: a testemunha falsa não ficará impune, haverá punição para aquele que faz isso, e o que profere mentiras não escapará. Provérbios também diz ainda: não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo e não enganes com os teus lábios. Provérbios 24, 28. Mas o melhor que eu achei foi esse, Provérbios 25, 18. Martelo, espada e flecha aguda é o homem que profere falso testemunho contra o seu próximo. 3 armas aqui perigosas: martelo, espada e flecha aguda. A nova tradução na linguagem de hoje traduziu assim este Provérbios 25, 18. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, e como é uma tradução moderna, um porrete ou uma flecha afiada. Ou seja, essa pessoa é um perigo. E você sabe, se você convive com alguém que tem esse defeito, você sabe quão perigosa é a sua situação, porque está ao lado de alguém que profere mentiras. Essa pessoa não é uma pessoa, é uma arma ambulante, ou não uma só arma, são 3 ao mesmo tempo. É um martelo, ou uma marreta, como diria o original, é uma espada e uma flecha aguda, pronta para atrapalhar a vida das pessoas. Eu fico pensando como seria triste em nosso país
se nós tivéssemos o mesmo hábito que havia antigamente na Tailândia. Na Tailândia, antigamente, quando uma pessoa era flagrada mentindo contra outra, a punição que as autoridades davam a essa pessoa era o seguinte, era muito severa, os lábios dessa pessoa eram costurados. Costurados. Já pensou isso? Se houvesse essa prática em nosso país? Bom dia, irmão. Não ia poder dizer nada, só O único som que poderia sair por entre as costuras. Lábios costurados. Que coisa triste. O mandamento quer evitar isso. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o exemplo final bíblico que eu trago é o de Ananias e Safira. A tragédia pessoal, queridos irmãos, de Ananias e Safira, registrada em Atos 5, de 1 a 11, não está na Bíblia por acaso. Está ali justamente para mostrar para a gente como a mentira é grave, como a mentira é um pecado que Deus leva tão a sério quanto o adultério, o 7º mandamento, quanto o furtar, o 8º mandamento, quanto o matar, o 6º mandamento, e por aí vai. A mentira é coisa grave, por isso um mandamento só para isso. Em segundo lugar e último, o 9º mandamento condena também a mentira, falei, mas também condena a maledicência. A maledicência. E graças a Deus, esse não tem sido muito o caso da nossa igreja. Talvez pelas circunstâncias da sua história, da sua localização, da sua formação, ela não tem esse hábito. E eu fico feliz por pastorear uma igreja que não tem o hábito da maledicência. Mas, meus irmãos, é uma tragédia a maledicência. Falar mal das pessoas. Alguém diz que muitos de nós jamais serão vítimas de um assassino. Muitos de nós jamais serão arrasados pelo choque do adultério. Mas quase todo mundo, uma vez ou outra, já foi ou será ferido por uma língua mentirosa que espalha inverdades ou verdades parciais. É muito sério. A maledicência é uma tristeza em muitas igrejas do nosso país. E quanto menor, parece que quanto menor a igreja, maior é o campo, é campo mais fértil ainda para se nele crescer a cisânia da maledicência. Alguém disse que o escorpião concentra seu veneno na cauda. Escorpião, aprendendo biologia aqui, né? O escorpião concentra o seu veneno na cauda, a serpente na raiz dos dentes, mas o maledicente concentra todo o seu veneno na língua. Na língua. Alguns de nós não teriam coragem de matar ninguém com um revólver, mas não hesitariam em destruir os outros com a língua. Eu li que lá em Veneza, cidade italiana de Veneza, tem um museu, e nesse museu existe uma máquina estranha. Era uma máquina que era usada pelos tiranos da cidade para atirar, a máquina era usada para atirar flechas envenenadas contra os opositores do regime do tirano. Tá vendo? Lá vai o Francisco de Souza. Então, flecha envenenada nele, porque ele não gosta da cara do rei. Era assim, uma máquina assim. Eu creio que muitos hoje, irmãos, têm o mesmo tipo de máquina, só que essa máquina tem um nome e se chama língua. Cuidado com o maledicente, irmãos. Não estimule a maledicência com perguntas também maldosas. Você não acha que se fosse assim, assado, pontinhos? E aí, jogando lenha na fogueira da maledicência. Eu sempre digo que para que haja maledicência é preciso que haja duas pessoas. Assim como o adultério não pode ser um adultério sozinho, né?
tem que ser alguém, se bem que Jesus identificou o caso de adultério sozinho, o adultério do coração, quando você ora, olha e pensa e maquina, então Jesus falou que você já é um adúltero, sozinho. Mas em geral precisa de 2 pessoas pelo menos. No caso da maledicência é a mesma coisa, não existe maledicente sozinho. Se ele fala mal, é porque tem alguém também que está ouvindo mal, ouvindo o mal e até incentivando o outro a falar mal. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Que nós façamos nosso o propósito, irmãos, do salmista, quando diz no Salmo 39, logo no início: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. E que nós sejamos como Jesus, que segundo 1 Pedro 2,22, na sua boca não se achou engano. Se não era verdade, Jesus não falava. Se não era a palavra certa, Jesus não pronunciava. Até porque Jesus disse um versículo que eu nunca vi em caixinha de promessa nenhuma. Mateus 12, 36 e 37, eu sugiro que você copie e coloque na sua caixinha de promessa. Mateus 12, 36 e 37, meus irmãos, é um dos mais sérios versículos da Bíblia, porque diz assim, Jesus falando: de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Palavras fúteis pronunciadas por mim e por você, nós daremos conta dessas palavras um dia, no dia do juízo final. Jesus completa: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Justificação, declaração de inocência ou culpabilidade, as duas coisas estão no poder da palavra. Mas eu quero encerrar com uma história que vem do finalzinho do século XIX. Aconteceu numa cidade chamada Denver, Colorado. 4 jornalistas estavam cobrindo a chegada de um famoso político à sua cidade, a Denver. E os 4 jornalistas foram destacados dos seus jornais para ir cobrir, porque uma personalidade política famosa iria chegar. Claro, final do século XIX, ia chegar de trem, não podia ser de avião. Então foram para a estação de trem esperar o político. O jornal já estava todo pronto, só faltava a primeira página dos jornais, cada um dos jornais, para a publicação da matéria que os jornalistas, cada um traria para o seu jornal. Primeira página. Foram felizes para a estação ferroviária esperar o politicão chegar. Só que o político não chegava e finalmente não chegou mesmo. E quando não chegou, os jornalistas tinham agora um problemaço nas mãos. Como preencher o espaço? Com o quê? Com que notícia? Fabricar uma notícia? E eles então foram para um hotel, Oxford Hotel, para tomar cerveja, um hotel de luxo. Foram para o bar desse hotel para tomar cerveja e criar alguma coisa, conversar sobre o que fariam, o que eles produziriam para a primeira página do jornal, que já estava pronto para sair, só faltava isso. Entre um trago e outro, eles começaram a inventar uma história qualquer. Os 4 usariam essa história para não deixar em branco a primeira página. Uma história qualquer, mas acontecida onde? Ela teria que ser num lugar muito distante, onde fosse difícil de comprovar. E lembra que no final do século XIX não tinha internet ainda, não é? Só um século depois é que ela apareceria. Então seria fácil hoje, mas naquela época tudo era o fim do mundo. Qualquer cidadezinha fora da sua era o fim do mundo. Então vamos imaginar que a história tenha acontecido num lugar bem distante, na China, pronto. Garçom, mais cerveja. E mais cerveja vinha, e mais a história ia tomando corpo à medida que a mente ia se desconectando da realidade por causa do álcool. Mas o que terá acontecido na China? Vamos pensar. Garçom, mais álcool. Mais álcool foi vendo, mais cerveja. E estão bebendo, estão pensando na história.
no delírio etílico, os 4 imaginaram, anunciando-se aos 4 cantos do mundo, uma notícia mais ou menos assim, que cada um redigiria do seu jeito. A China estaria disposta a colocar fim às suas milenares tradições, e ela, portanto, se escancarava para o estrangeiro, e todo mundo poderia ir para lá, e a China abriu-se, as muralhas foram derrubadas, as muralhas da China derrubadas, pronto, estava aí a manchete, muralha da China derrubada. Se a gente deve ter cuidado com o que a gente fala, mais cuidado ainda a gente deve ter com o que a gente escreve, porque eu não sei aonde vai parar essa página aqui. É uma maravilha que ao mesmo tempo é um perigo. Lá na minha cidade, um escritor que escreveu vários livros, ele disse: rapaz, agora que eu estou velhinho, eu estou pensando numa coisa, eu escrevi tanta coisa que eu acho que hoje eu não escreveria mais não, mas já está escrito, não posso reescrever o que já está escrito. Esses 4 jornalistas escreveram sobre a China, que a China acabou, e aquele papel voou. Eles pensavam que a história ia morrer ali na cidade, ia ser só um evento e acabou, mas não, foi de uma cidade para outra, foi de um estado para o outro, e a história foi rompendo fronteiras, atravessando o continente, singrando os mares, e chegou até onde não devia chegar. Chegou na China a história. E olha que os chineses já estavam nessa época muito fechados contra o estrangeiro, e isso só incentivou ainda o ódio entre eles, e começou assim um evento da história chinesa chamado a Revolução dos Boxers. A Revolução dos Boxers explodiu em maio de 1900. Por que boxer? Porque os guerreiros dessa revolução eram lutadores de boxe, camponeses lutadores, e ambulantes, errantes pelo país afora, e um grupo imenso invadindo, e lutando, e brigando, e matando. E conseguiram matar um estrangeiro, outro estrangeiro, incendiando casas de estrangeiro, igrejas, matando missionários. Foi preciso que uma força multinacional, composta de Rússia, Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos e Japão, se unisse para ir invadir a China e deter o movimento de destruição. E 19 mil soldados aliados capturaram Pequim no dia 14 de agosto de 1900. Mas naquele instante, já 250 estrangeiros já haviam sido assassinados. Só um ano depois é que o Tratado de Paz foi assinado, em termos que deixavam a China bem humilhada. A Revolução Boxer não conseguiu expulsar os estrangeiros da China, mas certamente foi mais combustível no nacionalismo exacerbado daquele povo, cujo ápice chegou ao nosso tempo, no século XX, com a Revolução Comunista em 49 e a Revolução Cultural em 67. E pensar que toda essa tragédia começou com uma notícia falsa. Toda essa gente morta, 19 mil soldados mandados para um país, sustentados com dinheiro seu, ou dos povos desses países, por causa de uma mentira. Ah, meus irmãos, o 9º mandamento tem razão de ser: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém.